Então, gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia. Agora eu estou aqui com o meu São Paulo e para falar sobre as DITs, que são as divisões internacionais de trabalho, e sobre a Guerra Fria, o fim da Guerra Fria, o que isso causou, o que foi a Guerra Fria, na verdade, né? Vou falar isso em história também, mas eu vou falar um pouco aqui só para contextualizar. E a nova ordem mundial, o que é, como que ela funciona, o que acontece e tal, essas coisas. Eu vou falar rapidão, vamos lá. O que era a DIT? A DIT começou quando... Lembra de Portugal nas grandes navegações, que eu já falei bastante lá na aula de história, que tá por aqui, ou aqui, por aqui, enfim. E eu falei bastante das grandes navegações, tais, e como ela funcionou. Mas qual era o principal intuito dela? Na verdade, o principal intuito dela era pegar recursos de outros países e colocar nos países que não tinham. Ou seja, Portugal não era um bom produtor de tempero, ou tipo, essas especiarias. Aí ele ia até a Índia buscar essas coisas que não tinham no país dele, entenderam? E funcionava meio que assim, eles iam lá, compravam, traziam pra cá, aí descobriram o Brasil, pegava cana, tal, essas coisas. Isso era como começou, essa foi a primeira DIT, como funcionava o mundo, a divisão de trabalho no mundo, entenderam? Era meio que assim. E aí foi passando um tempo e começou, então aí a começou a segunda DIT. E o que era a segunda DIT? Bem, era meio que a evolução disso, na verdade, né? Eles pegavam os países que... A Europa, no caso, pegava os países que eles precisavam comprar coisas, né? Precisavam de recursos e eles colonizavam. Eles transformavam em colônias, que eu já expliquei na aula de história, que basicamente é um ajuntado lá à terra, falavam que era deles e tal, e é isso, tá ligado? Aí eles podiam extrair os recursos que eles quisessem. Eles falavam que eles compravam da matéria-prima, só que na verdade eles só pegavam a matéria-prima, né? Porque era por preço muito baixo, e depois levavam os produtos, vendia muito caro, e muitos produtos industrializados. Não industrializados, mas tipo, manufaturados, sabe? Eles produziam alguma coisa e vendia, e por um preço muito caro, entendeu? Essas eram as colônias, eles falavam que não era, mas basicamente eles só extraíam os produtos. E aí a Inglaterra fez bastante isso na Ásia e deu bastante problema, mas eles continuaram fazendo. Assim, era como funcionava o mundo na época. Essa é a segunda DIT. E a terceira DIT é a mais popular, a mais conhecida, né? Que é basicamente como ainda funciona hoje em dia, tecnicamente. Por quê? Porque aí depois do fim da Guerra Fria, que aí começou a ter, tipo, acabar as colônias e tal. Acabou várias colônias que muitos países ainda tinham na África, ainda existia bastante colônia na África, acabaram pedindo independência depois de muito tempo. E aí acabou aquela divisão de trabalho. Então como eles fizeram? Eles começaram a criar blocos econômicos. O que é isso? A União Europeia, a Europa criou a União Europeia. E o que é isso? Eles basicamente é um tipo, só um país. Eles funcionam como só uma coisa, entendeu? Como uma coisa homogênea. Eles têm uma moeda própria, eles têm tipo várias coisas assim. Eles funcionam como uma unidade, entendeu? Eles se ajudam entre si. E tipo, tem o Mercosul também, que é aqui na América do Sul. Não funciona tão bem quanto a União Europeia, mas funciona, entre aspas. Eles se ajudam, os países daqui. O Brasil ajuda a Argentina, Uruguai, essas coisas eles vão se ajudando. E tipo, o mundo tava funcionando assim por bastante tempo. Só que aí tem uma teoria, que é assim, será que a gente tá vivendo a quarta DIT? E o que seria a quarta DIT? A quarta DIT seria tipo uma DIT da informação, tipo, não é mais o dinheiro que gira no mundo, tá ligado? Eles se ajudam, mas a informação é o mais importante. Quem tem a informação primeiro são os países ricos. A informação parte dos países ricos e depois vem para os países mais pobres. Ou seja, até tipo, isso aconteceu bastante no coronavírus, tá ligado? Tipo, começou na China, tal, mas aí a Europa que teve os picos e tal, e aí tá indo depois pro Brasil, e aí pros Estados Unidos, e só quando tava quase, tipo, chegando assim, no auge do Brasil e dos Estados Unidos, que começou a chegar na África, entende? Então é assim que funciona o mundo hoje em dia. Mas ninguém tem certeza disso, ainda tem que estar estudando, até porque a gente está vivendo isso agora. Enfim, ainda falam que a gente vive na terceira DIT. Tá, e o que isso tem a ver com a Guerra Fria? Bem, a Guerra Fria foi aquele conflito entre o capitalismo e o socialismo, e tipo, sério, foi por muito pouco que não teve a Terceira Guerra Mundial e o fim do mundo, e eu não poderia estar falando assim com vocês agora. Tem até um livro muito legal. Tem até um livro muito legal que ele fala bastante que, tipo, foram lançados, teve aviso de mísseis chegando à Rússia, e a Rússia
sabendo desse aviso, eles provavelmente mandariam vários mísseis nos Estados Unidos. E assim os Estados Unidos mandaria de volta. Só que, tipo, eram falsos. E, tipo, o cara soviético lá, ele só simplesmente falou assim: ah, não vou mandar nada não, vai que esse sistema aí tá meio falhado. Então, tipo, só porque ele falou que não ia mandar que não teve a guerra mundial, entendeu? Mesmo tendo avisos que estavam chegando mísseis dos Estados Unidos na Rússia. Então foi bem, tipo, bem conturbado aquele período. Por isso que é Guerra Fria, porque não teve conflito, mas pô, ficou muito pouco de ter. Enfim, e aí, tipo, teve essa Guerra Fria, esse conflito, e aí chegou uma hora que o socialismo não conseguiu mais se sustentar e acabou. E aí, tipo, depois da União Soviética acabar, que a União Soviética pegava boa parte assim da Europa e tal, e aí teve vários países da Rússia, que agora era a Rússia já, que pediram independência, falaram, não, a gente é um povo só, a gente não faz parte de vocês, e aí pediram vários países de independência, mas mesmo assim a Rússia faz, tipo, compõe 40% da Europa, tá ligado? É bastante, é uma parte bem grande. Enfim, e aí, com isso, teve a nova ordem mundial, que eu acabei de falar para vocês como que é, como que funciona, é a terceira DIT agora, a nova ordem mundial, a União Europeia, o Mercosul, eu acabei de falar para vocês como funciona. E a degradação da Rússia é tipo aqueles países que faziam parte, assim, sabe, a Croácia. Croácia fazia? Acho que era. A Sérvia não. A Sérvia fazia parte da União Soviética. Tinha uns países, aqueles países ali, Balcos, acho que é os Balcos, que eles faziam parte da União Soviética, para ele engolir tudo, tá ligado? Só que eles foram pedindo independência e tal, viraram países por si mesmos, igual o Brasil quando pediu independência, quando era colônia, ainda na segunda DIT. Entenderam como funcionava o mundo, como era a economia no mundo inteiro. Eu acho esse tema muito interessante porque eu gosto de estudar bastante sobre a quarta DIT. Será que estamos vivendo ela realmente? Seria bem interessante se a gente estivesse vivendo ela, porque assim teria várias mudanças no mundo. Enfim, é isso sim o vídeo de hoje, só uma explicação sobre a economia mundial. E é isso aí. Se você gostou, deixa o like, se você compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e comenta aí se você não gostou. É isso aí, valeu, é nóis.